Bons amigos da Terra, amantes da natureza, aqui é o professor Roberto e hoje nós vamos fazer mais uma apresentação, mais uma videoaula sobre o nosso tema de hoje, que é o eixo intestino-cérebro. Então aqui eu desenhei um indivíduo, que ele vai ter aqui, desenhado aqui o seu intestino e eu vou mostrar o intestino, esse eixo cérebro-intestino. Bem, foi somente nos últimos 10 anos que a medicina convencional ela reconheceu a importância da flora intestinal, ela vem reconhecendo a importância do intestino, da flora intestinal do intestino, através de artigos científicos, e aí em várias publicações você pode ver falando aí da flora intestinal. Embora Rudolf Steiner já tenha chamado a atenção para isso de uma maneira muito precisa já em 1920, então Steiner chamou a atenção para o fato de que nos nossos intestinos o intestino tem muito a ver então com a nossa consciência. Então vamos escrever aqui, então, intestino tem a ver com o nosso cérebro, que por sua vez tem a ver com a nossa consciência. Lembrando que quem conhece mais um pouquinho aí da antroposofia, nós vamos ver que Steiner sempre separou na trimembração do indivíduo, em que aqui, nessa parte vamos colocar o coração e os pulmões aqui como uma parte divisória, uma parte central, que seria o sistema rítmico. Aqui daqui para frente seria uma parte consciente do indivíduo. E aqui, do coração dos pulmões para baixo, seria uma parte inconsciente. E aqui seria uma parte embaixo, seria uma parte onde há movimento, muito movimento. E daqui para cima, do coração para cima, nessa parte da trimembração, seria uma parte parada, ou seja, morta, entre aspas. Uma parte de pouco movimento, vamos dizer assim. Então aqui nós estamos nos referindo a esse novo eixo, intestino-cérebro. Então já foi reconhecido que o desenvolvimento evolutivo do cérebro, ele depende, então o desenvolvimento do cérebro, desde a sua formação inicial, ele vai depender em larga escala aí do desenvolvimento dos intestinos e mais especificamente da sua flora, ou seja, um bom intestino formado, uma boa flora intestinal formada, vai ter, consequentemente, um bom cérebro, uma boa formação do cérebro. E nós sabemos que as substâncias alimentares, elas existem, em primeiro lugar, para darem sustentação a todo esse processo digestivo. Então, o que nós ingerimos, as substâncias alimentares que digerimos, vai dar aí, então, vida para esse intestino, para todo o processo digestivo. E quando eu estou dizendo aqui substâncias alimentares, nós vamos ver que essas substâncias alimentares, elas não são só as substâncias físicas, tá? Então vamos até colocar aqui, dar um destaque aqui para isso, substâncias alimentares. Então, nós vamos falar melhor quais são essas substâncias alimentares que, como eu disse, elas não vão ser só físicas. E, então, como eu disse, aqui vamos recapitular, as substâncias alimentares vão dar toda a base para a existência alimentar o nosso intestino. Esse intestino vai estar alimentando, através de todo o processo digestivo, vai, por sua vez, aí, vai estar dando base para toda a nossa consciência. Contudo, isso vai depender, então, como nós dissemos, em primeiro lugar, de todo o processo, então, do que a gente diz, de que existe aqui essa flora, esses micro-organismos, toda essa vida intestinal no intestino. Então vamos colocar aqui flora intestinal. Tá, então, a consciência vai depender da flora intestinal. E
que vai depender, de uma maneira geral, da vitalidade interna. Então, aqui existe, vamos colocar até, né, de outra cor aqui, vai formar então uma vitalidade. Essa vitalidade interna. Então, mais importante para o cérebro, né, são as substâncias que o ser humano ele consegue criar nesse processo digestivo. Então, aqui que eu estou falando. Então, veja, nós temos as substâncias alimentares e essa substância alimentar vai ser transformada aqui e vai ser transformado no que a gente diz nessas substâncias que o processo digestivo vai criar. E essa substância não é a mesma que a substância que nós consumimos. Então, aqui, substâncias alimentares vão estar sendo transformadas, então, né, nas substâncias vitais. Então, vamos colocar aqui substâncias vitais. Veja, então, são substâncias diferentes. As substâncias que nós consumimos são transformadas aqui no intestino, pela flora, em substâncias vitais. Então, finalmente, nós desenvolvemos a nossa consciência com as mesmas forças que originalmente permite o nosso crescimento do nosso organismo. Então, ou seja, vamos repetir. Não existe, então, o crescimento do nosso organismo. A gente fala, você precisa comer para crescer. Né? Então, essa força, né, que vai estar gerando esse crescimento todo do nosso organismo é a mesma força, né, são as mesmas substâncias vitais que vão ser precisas para estarem desenvolvendo o quê? A nossa consciência, o nosso cérebro, a nossa consciência. E que forças são essas? Então, substâncias vitais. Essas forças vitais, então vamos colocar aqui substâncias vitais, que são forças. Que são forças, então, que são forças de movimento que vai se transformar em forças aí de consciência. Essa transformação de forças de crescimento em forças de consciência, ela foi descrita aí por Rudolf Steiner como sendo de maior importância. E ele falou dessa importância de força de crescimento em força de consciência. Falou, quem sabe, quem conhece o Rudolf Steiner, ele entrou muito na área da medicina, entrou muito na área da educação, e ele falou então nessas áreas falou sobre a força de crescimento na medicina, né, e falou da força de crescimento em transformação da força em consciência também para a educação. E aqui, então, entra a nossa parte. Ele falou igualmente dessa importância também para a agricultura. E que é importantíssimo para entender toda a base também aí da nutrição. Então, a força de crescimento estão continuamente, esse processo é contínuo, a ser transformadas em, vamos dizer aqui, em luz de consciência. E essa luz, que é interior, né, vamos colocar aqui que é uma luz interna, essa luz interna de consciência, de onde nós tiramos? Se nós formos ver, então, vamos agora pegar todo o processo dessa luz, desde lá, agora nós vamos entrar na parte da agricultura, de onde nós tiramos essa luz? A luz nós tiramos então da nossa pilha de composto. Então nós vamos fazer aqui todo o processo. É interessante como nós vamos chegar até essa luz interna de consciência. Nós tiramos então a luz, como eu disse aqui, da nossa pilha de composto. Quem conhece um composto, né, sabe. Vamos desenhar aqui o nosso composto. Quem sabe que o nosso
o composto é a compostagem. Então, como é montada a compostagem, são pilhas de materiais vegetais e materiais vindos dos animais, como estercos, e vegetal, como planta, né? Material vegetal e material animal. Quando você faz a compostagem, quem já conhece, já sabe que essa compostagem ela passa por um processo. Né? E esse processo principalmente é um processo, aí acontece aqui no interior da pilha de composto. E quem sabe nos primeiros 3 dias sabe que até existe uma transformação, existe uma transmutação, né, desses elementos. Acontece algo aí que a gente dá para fazer, né, nas aulas de alquimia que nós vamos dar, nós podemos estar falando melhor sobre esses processos. Realmente é um processo alquímico que acontece aqui. Então, para falar, existe aqui, então, a gente diz que existe aqui, então, uma luz. Acontece, então, uma luz. São geradas luzes aqui dentro. E a gente pode provar isso através, então, de que acontece aqui. Quem, nos primeiros dias, pode ver que você, colocando a mão, você vai sentir um calor. Então, aqui, no processo, é liberado calor, que é liberado luz. Então, quem sabe, né, então, quem veio primeiro, a luz ou o calor? Então, a gente sabe que primeiro aquece, primeiro vem o calor, primeiro é aquecido, e do calor é que se gera a luz. Então, nós queremos, então, desenvolver aqui essa luz a partir desse composto. Então, e aí forma-se essa luz, essa compostagem, esse material. E o que acontece, então? Esse material, ele vai, então, ser colocado, então, novamente na lavoura, nas plantas. Então, vamos colocar aqui nas plantas. E, por vez, os animais aqui, então, eles vão se alimentar, né, das plantas e vai, então, o homem, né, o ser humano, vai se alimentar ou do animal ou vai se alimentar da planta. Então, ele está aqui, é uma substância, né, essa substância alimentar vinda das plantas, dos animais, que por sua vez aqui captou essa luz. Tá? Então, ele vai se alimentar, vai absorver, vai cair nessa flora intestinal, no intestino, tá? E aqui, então, vai cair nesse eixo que a gente diz, que é o eixo, então, aqui, intestino-cérebro. Vai subir e vai transformar, assim, então, aqui em luz interna de consciência. Esse é o processo. E aí a gente fala assim, mas e da onde que veio aqui, então? Vamos pegar um pouquinho antes, né? Aqui, dependendo do como foi aqui produzido, porque da onde que vem? Isso aqui é uma matéria vegetal e matéria animal. Essa matéria vegetal e matéria animal também vai estar lá no seu organismo agrícola, vai estar sendo cultivado, né? Então, dependendo essa matéria-prima aqui, também pode estar aí sendo absorvida por mais ou menos, pode estar com contato ou mais ou menos com plantas, né? E animais, como eu disse, que tem uma ligação melhor aí cósmica. E então esses animais vão estar aí mais integrados, né, com a natureza e vai estar recebendo mais as informações que a gente diz são informações cósmicas. Então, importante essa palavra, informações. Então, informações cósmicas são informações do próprio cosmos, né? Cosmos, como a gente sabe, a palavra existe ordem. São informações que têm uma ordem, aí, né, que dá a ordem às coisas. Então, quanto maior essa ligação, mais, vamos dizer, uma ligação mais pura, uma ligação mais intensa com todo esse processo, né, maior é a alimentação, melhor são as substâncias alimentares, melhor são as substâncias vitais, que, por sua vez, aí vai chegar numa melhor consciência do ser humano. Então, a nutrição humana, ela deve ser aí, né, concluindo, né, essa linha de pensamento, todo esse processo,
a nutrição humana ela deve ser abordada de tal maneira, né, que as pessoas aí elas não sejam mais apenas embuchadas com substâncias alimentares. Ou seja, que a gente diz, então, alimentos aí que apenas, né, que a gente diz apenas aí, é como se fosse um alimento aí pobre, um alimento que só tem a casca e ela está rica, pobre em substâncias vivas. Então, a nutrição ela deve ser abordada de tal maneira que o ser humano seja capaz de absorver dentro dessa alimentação essas substâncias vitais. Então, pense só, né, então, por que tá existindo tantos problemas, né? As pessoas se alimentam, mas mesmo se alimentando, elas vão ter aí problemas de obesidade, de diabetes, né? Por que é tão problema? Esses problemas são tão frequentes, os problemas de saúde, embora as pessoas estão se alimentando. E lembrando que aqui, né, também outro aspecto é diferente de você. Aqui nós estamos falando então de substâncias num sistema orgânico biodinâmico, que está cheio dessas forças vitais, que está carregado, vem impregnado dessas forças vitais. Diferente de um sistema convencional, né, alimentado aí por NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio, que é um processo industrial, e esse processo industrial a gente sabe que não tem nada a ver com essas informações cósmicas. São processos isolados, né, processos dentro de laboratório, que perde toda a ligação, né, corta-se toda a ligação com esses processos cósmicos. Então, naturalmente, você, né, vou dar o destaque para sementes transgênicas, sementes híbridas, que aí vão estar, né, também aí cortado do seu arquétipo original. Então, perde essa ligação, naturalmente vai perder aí as substâncias vitais que existem nele, nesses alimentos. Então, a comida, ela deve estimular essa atividade, né, interior, né, porque essa luz interna e interior, né, vai estimular então o quê? Consciência, que a gente pode colocar aqui, então mais uma palavra. Ela vai estimular o nosso pensar. Significa o que eu estou dizendo aqui, se ao você se alimentar com substâncias que foram muito bem vitalizadas, com forças vitais, vai estar melhorando então o seu pensar. E vai estar melhorando então a sua iniciativa, a sua individualidade, porque ao você ter consciência, você vai ter aí forças de iniciativa, forças de vontade, forças de individualidade. Então a comida, ela não deve causar, né, a letargia que a gente chama. O que é a letargia? É um estado de profunda e prolonga inconsciência. Então você vê, né, existe, não sei quem já teve essa experiência, às vezes você, dependendo do alimento que você come, você come, você faz uma boa digestão, né, ou seja, são transformadas, muito bem transformadas essas energias, e você, né, tem uma boa disposição, né, você está motivado, né? Diferente que às vezes você se alimenta, né, nem precisa falar aí, esses fast food da vida, alguns tipos de alimentos, né, que você vê que parece até um plástico às vezes, né, parece que você está comendo plástico. Então você vai ver que aquilo, você come, mas te dá um cansado, você fica cansado, você te gera aí uma incapacidade de reagir, né, e as pessoas ficam meio apáticas, você cai numa certa inércia, um certo desinteresse. Então, por que será, né, que a gente está encontrando tanto essa, né, que o pessoal fala, né, a pessoa fala, né, a procrastinação, pessoas aí que apáticas, né, que tem um desinteresse enorme, estão aí numa inércia, então tem essa falta de vontade. Por que será? Será que não é a alimentação? Ou né, que a alimentação não contribui, né, para que se dispare aí uma vontade, né, toda a movimentação? Então o que nós estamos dizendo é que essas forças vitais de movimento, né, então vai gerar esse movimento e vai gerar então essa força do pensar. Então nós vamos entrar aqui numa segunda parte da nossa apresentação,
e que nós vamos falar mais um detalhe, algo a mais aí, nós vamos dar algo a mais aí em relação a esse eixo intestino-cérebro. Então, enquanto o ser humano, diferente dos animais, ele desenvolveu um cérebro frontal, né? Então o frontal, né, o cérebro frontal, né, ele é mais desenvolvido no ser humano. Eu vou explicar, eu vou mostrar isso aqui em algumas figuras. O diferente, os animais eles não desenvolveram, né, esse cérebro frontal aqui. Se vocês repararem, pode reparar aí principalmente nos mamíferos, né? Então vou desenhar aqui rapidamente, mais ou menos. Então existe aqui o cérebro, né? Essa parte frontal aqui, ela é mais desenvolvida em relação aos outros animais, que você vai ver. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um macaco, por exemplo, seria mais assim, né? Seria algo mais assim do macaco, você vai ver. Então, essa parte aqui está mais desenvolvido, né, que é o osso frontal. Esse que está acima dos olhos aqui, ele também aí é um espaço oco, né, tem alguns espaços, foi descoberto espaços ocos dentro dele. E então, enquanto o homem, por exemplo, estão aqui para mostrar essa relação, o homem e o ser humano, ele desenvolveu aí essa parte. Usa a vaca, por exemplo, aqui, vocês vão ver que a vaca, que é um animal importante aqui para a nossa agricultura, ela vai desenvolver, de vez ela ter desenvolvido aqui o frontal, a vaca vai aqui desenvolver, né, vamos colocar aqui, ela vai desenvolver aqui, né, desenhar rapidamente a vaca aqui, ela vai desenvolver o chifre. Né? Então, e aí existe, então, aí a gente pode, estudando na morfologia, né, estudando os processos de fenomenologia, nós vemos então que enquanto a vaca desenvolveu o chifre aqui e não desenvolveu o frontal, o homem desenvolve aqui o frontal. Então nós vamos chegar lá porque que a gente está falando, está dando essa comparação. Então nós sabemos que nos ruminantes que comem erva, o processo de formação de chifre está intimamente relacionado com o trato digestivo. Então veja, da mesma maneira como eu expliquei na aula, na apresentação anteriormente, que o intestino aqui vai estar relacionado com o cérebro, nós também dizemos que aqui a vaca ela vai estar relacionada, e o chifre da vaca vai estar relacionado ao trato digestivo. Então é por isso, né, que reflete então nessa maravilhosa capacidade metabólica da vaca. Então a gente sabe que o chifre, vacas que têm chifre, né, que não cortaram seus chifres, então vocês sabem que alguns produtores cortam o chifre da vaca. Na agricultura biodinâmica não se corta o chifre da vaca. Por quê? Porque isso vai refletir na capacidade metabólica da vaca, ou seja, na capacidade digestiva, né, todo o processo metabólico da vaca. Então, isso vai dizer, né, que realmente o processo metabólico da vaca é importantíssimo. Então, um alimento, uma vaca que essa luz, essa substância vital dentro de um esterco de uma vaca vai estar muito mais aflorada, muito mais potencializada, justamente porque ela, né, tem o chifre, que tem essa ligação, vai ser uma melhor digestão, uma melhor metabolização dos alimentos que a vaca come. E é claro que a gente sabe que então, por isso que o preparado 500, preparado 501, né, principalmente o preparado 500 aí, ele vai usar o chifre, né, e vai colocar seu esterco para até potencializar, e vai enterrar e vai potencializar ainda mais essas substâncias vitais. Então nós sabemos também que o chifre, né, ele tem essa capacidade então de controlar, né, toda a parte das tensões gasosas e dos movimentos interiores na vaca. Então sabe-se então que quando
o chifre como uma antena, ela é uma antena que recebe essas informações cósmicas. Essas informações cósmicas é que vão controlar, então, todo o processo de metabolismo da vaca. Então agora vamos mostrar aqui, quero mostrar para vocês, nessa figura, esse processo aqui, que vai diferenciar, então, os cérebros. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos aqui vários aqui, ossos, né, vários esqueletos aqui, do crânio. E a gente poderia estar falando de cada um, mas vale aqui o destaque de 3 aqui para vocês verem a diferença. Então vocês veem, eu queria apontar para primeiro, como eu te falei, por exemplo, desse aqui que nós estamos falando do gorila, né, da espécie do gorila. Repare aqui o frontal dele, tá? Em relação aqui, um frontal menos desenvolvido, em relação agora que esse Homo, o Homo erectus. O Homo erectus, veja que ele já é aí mais próximo do Homo sapiens, né, que é a nossa espécie atual. E veja que aqui então dá para reparar que ele está mais desenvolvido, né, está mais saliente. Né. E se nós formos aí para frente da evolução, e próximo então, chegando aqui ao Homo sapiens, nós vemos então aqui que ele está bem mais saliente, o frontal aqui, né, o osso frontal, né, do nosso crânio. Mostrando aí que, assim como, veja que o Homo erectus, né, ele é a hora que o homem, então, ele está relacionado, então, com a sua capacidade aí, né, esse osso frontal, com a capacidade, esse desenvolvimento frontal do cérebro, está relacionado com a capacidade, então, de estar ereto, de ficar reto e de estar aí, tá relacionado com o movimento mecânico das pernas, né, os braços, e essa capacidade de se equilibrar, de ficar ereto. Então o Homo sapiens aí mais desenvolvido ainda. E vocês vão ver então, como eu disse, que assim como o chifre da vaca, então existe uma relação aí, enquanto a vaca desenvolveu o chifre, o homem desenvolveu essa parte frontal. E que os dois aí, o que a gente vai ver em semelhança, como eu disse, é que os dois aí, eles vão ter ar dentro. Então, se é o nosso cérebro frontal que possibilita o ser humano de ter essa posição ereta e de controlar o sistema metabólico, né, todo o sistema metabólico e os membros, talvez então seja, né, e talvez não, o chifre da vaca, né, talvez seja o chifre da vaca que permita com que ela respire, cheire, né, e ela controle todo o seu sistema metabólico interior. E, portanto, né, para finalizar, talvez, então, esse processo, né, todo esse processo, desde o chifre da vaca, que vai captar as informações cósmicas, que vai colocar toda essa luz, né, no composto, nas plantas, nos animais, vai se transformar em substâncias alimentares, que vai transformar em substâncias vitais, né, forças, tá? Então veja, o ser humano, ele não se alimenta das substâncias alimentares, ele se alimenta dos processos que aconteceram com a flora intestinal. Ele vai se alimentar das substâncias vitais, de substâncias, não da substância alimentar. Então é outro material. E talvez isso, né, que vai trazer, então, talvez não, mas é isso, de acordo aí com Rudolf Steiner, ele diz que isso tudo é que vai trazer a total consciência e total força do pensar, né, força, né, traz essa luz interna. E, consequentemente, como ele diz, Rudolf Steiner, vai trazer a liberdade. Então é isso que nós queremos colocar aqui, sempre nós colocamos, né? Então trazer na alimentação, no seu modo de vida, todo esse processo para trazer no final o desenvolvimento da consciência, a ampliação da consciência e a liberdade do ser humano,
E aí que vem, então, toda a nossa proposta, né, a proposta dos nossos cursos, da autossuficiência, da autossustentabilidade de um organismo agrícola, né, que vai trazer alimentos melhores, né, e, consequente, homens melhores, capazes, né, com força interior da individualidade. Essa sempre foi, né, essa é a nossa proposta principal, a nossa, né, grande, onde nós queremos chegar ao nosso objetivo final. Chegar a esse organismo agrícola, né, liberto, a esse organismo agrícola autossuficiente, autossustentável, e que traga aí uma consciência e, consequentemente, liberdade. E que isso não seja ao menos, pelo menos, então, que você consiga, né, ao menos aí, estar produzindo o seu próprio alimento. Então, o nosso curso ele tem esse objetivo também para aqueles que querem, então, de vez de estarem aí produzindo, né, consumindo esses alimentos, como eu disse, que tem essas substâncias vitais fracas, né, como o convencional, que ele esteja aí, então, produzindo o seu próprio alimento, né, e ele não precisa, ele pode, se ele quiser, ele vender, viver disso, né, ser produtor, mas não necessariamente isso. De repente ele pode, né, e é isso que o nosso curso traz também, ele pode estar aí, né, produzindo o seu próprio alimento, para estar aí então criando essa força, né, essa própria força ajuda no seu desenvolvimento, né, da sua ampliação de consciência, no seu desenvolvimento espiritual. Algo que, né, está aí, né, nos nossos dias cada vez mais importantes, né, esse desenvolvimento espiritual nos nossos dias, principalmente agora, nesses nossos dias atuais. E, né, sem para falar que eu nem falei aqui, então, do aumento com certeza, da vitalidade do nosso corpo, no sentido né, da imunização, né, ou seja, nós estamos mais imunes às doenças. Então, quando você tem essas substâncias vitais aí no corpo, ele vai estar dando alimento, né, para toda a sua defesa natural do corpo. Então vai estar aí, né, vai estar tratando a imunidade, ou seja, as defesas do seu corpo, tá? Que é algo que a gente precisa tanto aí nos nossos dias atuais. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Então, compartilhe com quem que você acha que vai ser bom isso, né, que você acha que está precisando, depende de um problema de saúde, está precisando produzir o seu próprio alimento, né, que você queira, né, que ele saia da letargia, como nós dizemos, dessa inércia do pensar, dessa falta de vontade. Então, se você alimentar uma pessoa, você quer dar vontade para essa pessoa, quer fornecer vontade para ela, então comece ou alimentar ela dessa maneira, ou, né, a produzir, né, a produzir esse alimento. E é claro que isso daqui a gente sempre diz, você vai estar alimentando, é uma substância que você vai estar colocando, né, vai estar consumindo. Mas quando você pratica esse tipo de agricultura, você também vai estar se alimentando disso. Então não é só o alimento em si físico, mas é o alimento ao você estar praticando tudo isso. Tá? Ao você estar praticando agricultura orgânica, biodinâmica, integração com a natureza, você vai estar se alimentando disso tudo. E vai estar entrando, então, todo nesse processo de movimento, né, como a gente diz, então, o movimento, né, para finalizar, todo movimento se transformando em consciência, em luz, em liberdade. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, né, fiquem aí, acompanhem todo esse processo, né, entre aí nos nossos sites, nas nossas redes sociais aí para saber tudo, para ficar bem atualizado, tá? De todas as nossas informações. Nós estamos liberando aí conteúdo praticamente todas as semanas, né? Nós temos conteúdos novos para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, um grande abraço e até aí as nossas próximas apresentações. Até lá!